Olá! O nosso convidado deste Palavra Aberta faz política desde os anos 60, o que quer dizer que passou pelo regime militar e atravessou todos os anos de luta e construção da democracia, que comemora 40 anos em 2025. Representante do Ceará no Congresso, que já presidiu como senador, Eunice Oliveira, do MDB do Ceará, vai conversar conosco sobre essa trajetória e os 40 anos de democracia. Deputado, muito obrigado por ter aceito esse nosso convite para esse Palavra Aberta especial. E eu sei que o seu envolvimento com a política vem lá do tempo de estudante. Como é que foi isso? Bom, primeiro eu quero agradecer a TV Câmara, quero agradecer a você, por essa iniciativa de fazer um programa, dedicado a esse tema que é tão importante, chamado democracia. A política, veio da família. Meu pai foi vereador pelo Modebra, a gente chamava Modebra quando o MDB começou, que era o Movimento Democrático Brasileiro depois. Então vem do sangue da família. Aí eu saí de casa muito cedo e fui morar em Fortaleza com 13 anos de idade. E a casa lá tem ainda um prédio que tem 140 apartamentos, que era chamada a Casa do Estudante. E eu cheguei lá com 3 anos de moradia na casa. Nós enfrentamos a direita, enfrentamos a luta pela democracia, e eu fui para as ruas e nós tornamos a Casa do Estudante livre, naquela época, do controle da ditadura militar através de alguns. Então me tornei ali o líder da Casa Estudante e o primeiro presidente daquela casa, já depois do regime militar. Então, falar sobre democracia assim, me enche de alegria, porque eu sou de um partido que lutou por tudo isso e é o partido mais longevo do Brasil, que é o MDB, com 60 anos, vamos fazer 60 anos agora em 26, de existência. É o partido mais longevo do Brasil e sempre lutando, defendendo, e escorando, ou seja, a democracia brasileira. Então, é muito gratificante estar aqui hoje conversando com você sobre o MDB, sobre o país, sobre democracia, e sobre o regime que vivemos hoje, que para mim é o melhor regime que existe no mundo. Pois é, quando o senhor fala de luta estudantil, o país pode ter perdido, muita gente não tem a memória do que era isso. O que era se manifestar, qual o risco, como é que isso acontecia nos anos 60, no começo dos anos 70? O que significava isso? Nós perdemos alguns companheiros que moravam na Casa Estudante. Eu, como presidente da Casa Estudante, lembro como hoje. Rua Pereira Filgueira, número 19, e o delegado-geral da Polícia Federal chamava-se Laudelino Coelho. Quantas e quantas vezes a Casa Estudante tinha ainda tem uma caixa d'água feita de concreto, e quantas vezes eu não dormi como líder, até a Polícia Federal sair da porta, dentro d'água, na Casa Estudante, dentro de uma caixa d'água, para defender a democracia. Então, a luta, os estudantes tiveram um papel muito importante, porque nós íamos para as ruas com a coragem de quem não tinha um canivete no bolso e nem na cintura. Pelo contrário, nós tirávamos a camisa, amarrávamos no punho esquerdo, para mostrar que nós éramos contra a direita naquele momento. Então, perdemos alguns companheiros. Eu fui várias vezes dormir debaixo de uma escada que era na Polícia Federal, eu repito, nessa rua, hoje não é mais, na Pereira Figueira 19, e a Casa Estudante ficava mais na frente, que era Pereira Figueira com Nogueira Scioli. Então, a gente, o que o Laudelino fazia com a gente? Quantas vezes nós não fomos detidos, levados para a Polícia Federal, e ele era condescendente, de certa forma, com a gente, porque ele colocava a gente debaixo de uma escada, a escada era fechada, botava a gente para fazer a noite todinha cantando o hino nacional. De manhã, lá para as 9, 10 horas, a gente já não tinha mais voz, ele liberava a gente naquele momento. Mas era uma luta muito árdua e muito corajosa para você enfrentar as armas, enfrentar a ditadura militar, indo para as ruas, enfrentá-los, como disse, sem nenhum canivete no bolso, mas com a coragem, com o espírito público, do ponto de vista que a democracia
era já naquela época, para nós que éramos muito jovens, o melhor regime para se viver. E como é que o senhor tomou essa decisão de aderir, de partir para a política oficial, política partidária? Como é que foi essa decisão de entrada no MDB? Bom, eu fui líder estudantil. Depois, eu não tinha pai rico, eu tive que cuidar da minha vida, né? E fui trabalhar com 14 anos de idade, fui trabalhar na fábrica Fortaleza. Depois tomei a iniciativa de vir para Brasília. E aqui em Brasília, mas bem antes, né? Eu já morando em Brasília, namorava com a Mônica, que é a minha mulher atual, né? Sempre fui, e eu assistia às discussões do Grupo Autêntico acontecendo na casa do pai de Andrade, porque naquela época eram poucos os que tinham coragem de fazer o enfrentamento à ditadura militar. E ali estava Freitas Nobre, ali estava Fernando Lira, ali estava Paz de Andrade, ali estavam alguns, dos muitos, que fizeram um enfrentamento à ditadura militar. E eu ficava ali, né, tipo, como a gente diz lá no Ceará, de butuca, ouvindo aquilo ali. E aquilo me incentivou a entrar na política, porque aqueles homens e aquelas mulheres, lembro de Cristina Tavares, que era praticamente a única mulher que estava dentro do Grupo Autêntico. Então, o Grupo Autêntico era um grupo dentro do MDB que não se conformava. Essa história de que a oposição, o MDB defendeu a oposição, foi a oposição consentida, é conversa. O MDB sempre foi autêntico, sempre defendeu a ditadura, defendeu a democracia contra a ditadura com muita coragem. Eu lembro de muitos ali, eram acho que 30 e poucos, que se reuniam, Marcos Freire, Freitas Nobre, e tantos outros que eu vou lembrando aqui, de memória, que faziam enfrentamento sem nenhum medo da ditadura militar. Então eles faziam enfrentamento e aquilo incentivava a mim e a muitos outros que eu transmitia a conversa, o teor das conversas e do enfrentamento que eles faziam à ditadura militar. Então, o Grupo Autêntico me incentivou a chegar aqui, depois entrar na política empresarial, ser presidente da Federação de Comércio de Brasília. Brasília não tinha eleições, aqui era nomeação, né? Eu lembro que acho que à época a nomeação foi do Roriz, que era o governador nomeado, e a gente chegou aqui pelo incentivo do Grupo Autêntico. Sempre tive uma posição mais, nunca fui de extrema esquerda, mas sempre mais à esquerda, e fizemos todo esse caminhar dentro da cabeça até um dia, em 1998, eu decidi, morando em Brasília, decidi fazer política no meu estado. E estou até hoje lá fazendo política. Toda quinta-feira eu faço o caminho inverso. Enquanto os outros vêm na terça-feira ou na segunda noite, eu vou na quinta-feira e fico até segunda-feira fazendo política na capital e no interior do estado. Então, no momento da redemocratização, quer dizer, no momento em que se escolheu Tancredo Neves para ser o candidato, ainda no colégio eleitoral, é um fato, os progressistas do PMDB, o Grupo Autêntico do PMDB, cedeu um pouco, caminhou um pouco para o centro. A direita do PMDB e até a direita, parte da direita do partido do governo também caminhou um pouco para o centro para escolher um candidato que viabilizasse aquele momento da democratização. Como que o senhor vê esse momento, quer dizer, em que houve um acordo, que houve uma convergência nacional para superar aquele momento do autoritarismo e o momento que o país vive nos últimos 10 anos, talvez, de uma radicalização, de uma polarização? Como é que o senhor vê a política? A política está perdendo quando se polariza? Eu acho que perde. Eu sempre fui um democrata, mas sempre fui de centro-esquerda. Sempre fui de centro-esquerda. Para ser sincero, essa posição de colocar o MDB como sendo um partido que tinha muitas pessoas de direita, eu realmente não concordo. Aquele momento foi um momento que nós precisávamos fazer a convergência
para que tivéssemos realmente um novo momento no Brasil, que era um momento da democracia plena. Então, foi preciso ceder. E, normalmente, na democracia, né, para se viver num regime democrático, você tem que ceder. Não quer dizer que você vai aderir, não quer dizer que você vai submeter aquilo. E eu acho que o MDB sempre foi um partido que nunca se submeteu, nunca, repito, nunca teve essa história de oposição consentida. Tinha os mais moderados, né? Tinha os mais moderados que se filiaram ao PMDB e que faziam o contraponto. O próprio doutor Ulisses, né, que teve um momento de radicalização pessoal, quando ele foi o anticandidato, era um dos moderados dentro do partido. Ele fazia esse equilíbrio entre os mais moderados e os mais radicais, né? Mais radicais no sentido de que era um grupo autêntico que não tinha medo de fazer nenhum tipo de enfrentamento para que tivéssemos a democracia. Então, naquele momento, foi preciso convergir. Havia muita discussão, que o Tancredo, que isso, aquilo, mas foi preciso convergir para que ali a gente consolidasse, naquele momento, a democracia no Brasil. Infelizmente, Tancredo veio a falecer, mas o presidente Sarney, né, assumiu esse papel. E nós tivemos a Constituição de 87, que, graças a Deus, consolidou a democracia no Brasil. Pois é, como é que o senhor vê o momento da Constituinte? Eu sei que o senhor foi um entusiasta do que aconteceu em Brasília naquele momento. Eu acho que foi o momento mais rico que o Brasil viveu, pelo menos que eu consegui presenciar e participar de uma forma mesmo indireta. Foi quando a Constituinte, né? Às vezes as pessoas criticam que a Constituição do Brasil tem muitos artigos, tem isso, tem aquilo, mas naquele momento era preciso ceder para que a Constituinte pudesse existir, pudesse ser aprovada, para que nós tivéssemos, o que eu repito, a democracia no Brasil e tivéssemos uma nova Constituição, que foi, né, como disse o doutor Ulisses, a Constituição cidadã, né, que estamos até hoje com ela. Alguns tentam derrotá-la, alguns tentam tirá-la, mas ela está firme e a democracia no Brasil está consolidada, haja visto o que aconteceu, né, há pouco tempo atrás e que nada terminou acontecendo, porque ela é uma Constituição verdadeiramente cidadã e verdadeiramente democrática. Eu vi uma entrevista do senhor que o senhor se define como uma pessoa de ponderação, né, que o senhor não gosta de radicalismo. Qual a importância que o senhor acredita de uma posição dessa para quem vive aqui no Congresso Brasileiro, num país democrático? É porque, entendo eu, que a radicalização, ela perde, assim, tira, às vezes, das pessoas o seu consciente. Ele vai para uma posição que, às vezes, nem ele próprio acredita que aquilo é razoável. Então, quando eu digo que sou, né, alguém de centro-esquerda, é porque nas questões sociais eu sou plenamente a favor, né, plenamente a favor. E eu vejo assim, essa posição de moderação, por exemplo, aqui dentro do Congresso Nacional, dentro da Câmara, no Senado, eu me dou muito bem com as pessoas que atuam na extrema-direita e as pessoas que também atuam na extrema-esquerda. Mas eu discordo do extremismo de direita e discordo do extremismo de esquerda. Apesar de entender que nos últimos 20 anos, a ditadura militar, eu era muito jovem, eu vivia na luta contra a ditadura militar. Mas se você for buscar nos últimos 20 anos, todos os benefícios sociais entregues, todos eles vieram do centro-esquerda para a esquerda. Todos os que vieram. E ainda continuam muitos deles nascendo, vindo da esquerda ou da centro-esquerda. A direita, quando teve as oportunidades, só fez uma coisa: oprimir a sociedade civil, né, com o seu radicalismo de achar que pode esmagar, que a ditadura pode tudo e que a democracia é frágil, que não tem força para exercer as coisas ou as vontades de alguns. Então, a democracia é a participação de todos.
a participação de todos. Então, por isso que eu me considero uma pessoa de centro para centro-esquerda, mas moderado. Eu quero fazer sempre aquele equilíbrio que muitos criticaram lá atrás, do Dr. Ulisses, né? Ele administrava o grupo autêntico e, ao mesmo tempo, administrava o grupo mais à direita do partido. E, por isso, se tornou a maior liderança que o MDB teve, uma das maiores lideranças políticas do Brasil, sem nunca lhe faltar a coragem, mas sempre com o discernimento de fazer o equilíbrio entre as duas forças. Naquele momento, o acordo que permitiu a transição entre a ditadura e a democracia, o Brasil teve uma lei da anistia, né, que anistiou os dois lados, né? E, recentemente, a Ordem dos Advogados do Brasil entrou no STF com um pedido de revisão da lei da anistia, porque a OAB acredita que as pessoas têm que ser punidas pelos crimes que a ditadura militar, que os representantes do Estado teriam que ser punidos pelos crimes que foram cometidos durante a ditadura. Como é que o senhor vê essa questão? O senhor acha que é necessário rever ou, como alguns defendem, o ex-presidente Sarney é um deles, de que a nossa lei da anistia foi até muito mais bem resolvida que o resto do continente, porque o Brasil não ficou devendo nada, não teve que colocar os militares em cargos, acertou as contas com o passado? Olha, é difícil responder, né, essa pergunta. Primeiro, porque aqueles que sofreram na pele, aqueles que perderam entes queridos, né, obviamente que queriam uma revisão para a punição. Mas aqueles que fizeram, né, vamos dizer, esse esmagamento das pessoas, tentando fazer com que a ditadura fosse sempre a força e as coisas fossem resolvidas pela força, esses talvez já nem existam mais em vida aqui no país. Eu acho que a anistia naquela época foi bem resolvida do ponto de vista do equilíbrio, né? Tanto para um lado como para o outro. Porque a gente, para fazer o enfrentamento da ditadura, fizemos muito radicalismo também, radicalismo de esquerda. Então, para enfrentar o radicalismo de direita, nós tivemos que fazer um certo radicalismo de esquerda. Então, eu acho que a anistia naquela época foi muito bem resolvida, né, para um lado e para o outro. Obviamente que restaram resquícios daquele momento em que muitos não se achavam, ou não se acharam contemplados pela anistia, porque perderam entes queridos, porque vivenciaram momentos muito dolorosos. Mas eu acho que, dentro do equilíbrio, aquele momento da anistia resolveu bem a situação do Brasil, porque não teve que fazer compensações, né, como disse o próprio presidente Sarney, nem para os militares, nem para aqueles que também fizeram o enfrentamento, mesmo sem armas, mas fizeram o enfrentamento naquele momento. Então, a anistia no Brasil, lá atrás, eu acho que foi algo que talvez não houvesse necessidade dessa anistia se não tivesse tido a ditadura militar, né? O bom era que nós não tivéssemos tido a necessidade de fazermos esse equilíbrio dentro da anistia, porque não precisava ter anistia se não tivéssemos tido a ditadura militar. Esse é que seria o ideal. Mas, já que aconteceu, acho eu que a anistia foi bem equilibrada naquele momento. E como é que o senhor vê, para a gente encerrar, o momento do momento da democracia brasileira? A democracia brasileira está consolidada ou é um gerúndio, é um processo ainda de consolidação? Ela está garantida? Está garantida. O que nós precisamos é sermos sempre vigilantes, porque muitos não aceitam, né, essa liberdade que tem a sociedade como um todo de discutir todos os temas dentro da democracia. Muitos não concordam. Então, a prova disso é que nós tivemos agora o 8 de janeiro, né, daqueles que tentaram fazer um golpe militar. É bem diferente, né, bem diferente de dizer, é uma luta contra a sociedade. Não foi uma luta a favor da sociedade. Era uma luta, um indício de luta, uma ilusão de luta, né, muitos foram levados a isso, entendo eu,
contra a sociedade e não a favor da sociedade. É bem diferente do que aconteceu lá atrás. Então, a democracia está consolidada, nós temos os três poderes sendo equilibrados todos os dias. Olha, tem crítica daqui, tem crítica da lá. É normal dentro da democracia divergirmos. É normal. O que nós não podemos é fazer agressões de um poder contra o outro. Nós temos a harmonia entre os poderes, nós temos todos os poderes em funcionamento. Graças a Deus, nós temos partidos políticos consolidados, né? Alguém concorda, alguém discorda, é próprio da democracia. Mas eu que estou num partido que vai completar 60 anos de existência e sempre num posicionamento de defesa da democracia, eu me sinto muito feliz e contemplado, porque nós vivemos num país, graças a Deus, democrático. Muito obrigada, deputado Eunício. Nós conversamos com o deputado Eunício Oliveira, do MDB do Ceará, sobre os 40 anos de democracia no Brasil. Você pode rever este programa no nosso canal no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.